Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai continuar a nossa aula parte 2, tá? Hoje nós vamos fazer a parte 3, mas nós vamos dar continuidade àqueles exemplos que nós falamos sobre ejetora, bijetora, injetiva, tá, pessoal? Então hoje a gente vai praticar, tá? Só a atividade em cima do que foi explicado, tudo bem? A gente trabalhou as propriedades, né? Viu alguns exemplos e na aula de hoje a gente vai trabalhar muito, tá? As atividades, para a gente saber o que a gente viu e o que a gente aprendeu, tudo bem? Lembrando que trabalhando essa parte de sobrejetora, bijetora, injetora, nós vamos trabalhar muito as propriedades, tá? É uma aula mais explicativa, ela não tem aqueles cálculos que muita gente espera, mas ela é uma aula de atenção, você observar os detalhes dos conjuntos A e B, onde tem função, as geratrizes, então fica fácil da gente olhar e ver a resposta imediato, tudo bem? Então vamos lá. Olha aí, na primeira questão, uma questão de apoio, tá, do Enem de 2014. No diagrama a seguir, estão representadas duas funções, a função f e a função g. Ou seja, lembra quando eu falei agora há pouco, falando de função e geratrizes? Então, lembrando, nós vamos trabalhar as duas coisas, tá? O f de x e o g de x. Mas não vamos trabalhar propriamente isso aí, os cálculos, mas sim as demonstrações, tá, dos conjuntos. Então vejamos, observe o primeiro. No primeiro nós temos aí a função A e B, ou seja, nós temos o conjunto A e o conjunto B. A parte de baixo nós temos mais dois conjuntos, tá? A função de G A em B. Observando bem, observa que no primeiro, tá? Nos dois primeiros, nós temos 4 pontos, 4 elementos no conjunto A. Porém, no conjunto B, nós temos 6 pontos. Só que só tem ligado 4 pontos do elemento A ao B, sobrando 2. Isso é uma das atenções que a gente tem que ter. Então, observe bem quem está interligado entre os pontos. Já na função G, tá? Olha aí o que ocorre. Nós temos 4 elementos no conjunto A, 4 no B. Porém, no A, 2 pontos estão ligados em um só elemento do B. 2 elementos do A, tá? Estão ligados em um elemento do B. E os outros 2 individualmente. Porém, está sobrando 1. Tá? Então aí a gente já vai ver o tipo de função que a gente vai trabalhar. Continuando. Analisando o diagrama, podemos afirmar que a função f e a função g são injetoras? A função f e a função g não são injetoras? Ou somente a função f é injetora? Ou somente a função g é injetora? Dá pra gente ver, né, pessoal? Não tem muito cálculo aí. Tá? Aí só há explicação. Então vamos lá. Olha aí, como é fácil. Analisando as funções, ou seja, analisando aqueles gráficos, note que no primeiro caso, ou seja, na função f, os elementos distintos do conjunto A possuem sempre imagens distintas no conjunto B. Não existe nenhum elemento do conjunto B
que é a imagem de dois ou mais elementos do conjunto A. Portanto, a função f é injetora. Tá? Agora, analisando a função g, note que o primeiro elemento do conjunto B é a imagem de dois elementos distintos do conjunto A. Sendo assim, a função não é injetora. Conclui somente a função f é injetora. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra C. Observaram bem que naquela parte que a gente fala do diagrama, ele mostra no gráfico, pessoal. Dá para a gente perceber, ó, quando dois elementos do A, ele está distinto, tá? Lá no B, ó, cada um em si. Mas no segundo momento, na função G, dois elementos do A distintos vai em um só do B. Então aí fica muito simples. Uma questão dessa é questão mais de observação, tá? Quando a gente percebe qualquer coisa assim, a gente olha as observações. Então vamos lá. Continuação. Vamos a uma segunda questão. A seguir, está representado o gráfico da função f de x igual a x ao cubo menos 2x, com domínio e contradomínio no conjunto dos números reais. Olha aí. Aí eu pergunto, como vocês observam um gráfico desse? Normalmente a gente olha, só vê o plano cartesiano e um gráfico onde ele passa do ponto x negativo ondulado pelo ponto positivo em x. Certo? Mas vem aí a questão. Analisando o gráfico da função, marque a alternativa correta. Aí a gente vai perceber aí, ó, essa função é uma função exponencial? Ele vai perguntar, qual das funções são? Ela é exponencial? É bijetora? É injetora? É uma função composta? Ou é uma função polinomial? Olha aí como ela é simples. Analisando o gráfico da função, nota-se que para uma mesma altura y mais A1 correspondente. Dessa forma, os valores diferentes da função possuem a mesma imagem, o que faz com que essa função não seja uma função injetora. Tudo bem? Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra C. Observaram, pessoal, como às vezes é só a gente olhar para o gráfico, tá? A gente não tem que se preocupar com aquele cálculo. Sempre eu vou repetir na questão. Não olhem para os cálculos, mas sim os gráficos. Porque às vezes você vê uma função daquela, olha só, mostrando aqui, ó, você vê uma função ali em cima. F de x é igual a x ao cubo menos x ao quadrado. Desculpa, menos 2x. Quando você vê uma parte dessa, você vai pensar o quê? Eu vou fazer um cálculo. Chega assim, olha, eu vou fazer um monte de cálculo. Mas nem precisa. É só ter atenção. Quando eu estiver trabalhando com essa parte de injetora, sobrejetora, bijetora, é observar sempre o gráfico. Tudo bem? Então vamos lá. Próxima questão. O gráfico a seguir é a representação do gráfico de uma função exponencial. Olha aí, ela é de ordem crescente, certo? Então vamos lá. Nós temos aí o eixo x e o eixo y. Analisando o gráfico acima, podemos afirmar que para esse intervalo, essa função é. Aí sim, aí nós vamos ver, ó. Ela é ímpar? Ela é par? Ela é injetora? Ela é sobrejetora? Ou ela é quadrática? Olha a resposta como é simples. Analisando o gráfico da função, é possível ver que os elementos distintos no domínio sempre vão possuir imagens distintas no contradomínio. Isto quer dizer que
que um valor de y é correspondente de um único valor de x. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra C. Não tem muito. Observou? Não tem aquele montidão de cálculo. É só atenção, pessoal. É só olhar o que está pedindo. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. Vamos a uma próxima questão. Uma questão de apoio, tá? Do Enem 2017. Diz o seguinte: no primeiro ano do ensino médio de uma escola, é hábito dos alunos dançarem quadrilhas na festa junina. Neste ano, há 12 meninas e 13 meninos na turma. E para a quadrilha foram formados 12 pares distintos, compostos por uma menina e um menino. Considere que as meninas sejam os elementos que compõem o conjunto A e os meninos o conjunto B, de modo que os pares formados representem uma função f de A em B. Com base nessas informações, a classificação do tipo de função que está presente nessa relação é... Então, olha aí, pessoal. Nós temos aí 5 alternativas. Vamos ver aqui a primeira. Ele está dizendo aí, ó, F é injetora, pois para cada menina pertencente ao conjunto A está associado um menino diferente pertencente ao conjunto B. E assim nós temos mais as outras alternativas, as outras 4 alternativas. Então a gente vai ter que saber que tipo de situação nós vamos trabalhar, certo? Mas olha aí, se nós estamos falando em quadrilha, fica fácil de mostrar o que nós estamos querendo. Como cada menina do conjunto A está associado a um menino diferente do conjunto B, podemos afirmar que F é injetiva. No entanto, como haverá meninos que não formará par, tá, com nenhuma menina do conjunto A, F não é sobrejetiva. Dessa forma, não é bijetiva. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra D. Então, pessoal, quando a gente vê aqui nesse caso, nós temos que observar sempre as alternativas. Tudo bem? Então, as alternativas, elas são muito importantes. Porque o comando da questão, ele vem dizendo, com base nessas informações, a classificação do tipo, tá, de função que está presente. A primeira, ele vai dizer que o F é injetora. Segundo, F é sobrejetora, pois cada par é formado por uma menina pertencente, né, ao conjunto A e um menino pertencente ao conjunto B, sobrando um menino. Eu acho que está errado, né, pessoal? Porque a gente viu que há mais meninas do que meninos. Então, a letra B a gente já pode descartar. Nesse tipo de situação, a gente pode começar a fazer a chamada eliminação. Tudo bem? A gente pode eliminar. Então, vamos lá. Continuando a nossa questão. A nossa próxima questão. Ela vai dizer, tá? A função é inversível se ela é bijetora, ou seja, sobrejetora e injetora simultaneamente. Então, dada a função f de A em B, em que A, o conjunto A, nós temos os elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, nós temos -2, 1, 6 e 13. Com lei de formação, né, com a lei de formação, o f de x é igual a x² menos 3. Podemos afirmar que, olha aí, vamos dar uma olhada nessas alternativas. A função não é invisível, pois ela é injetora, mas não é sobrejetora. B, a função não é inversível, pois ela é sobrejetora, mas não é
injetora. C. A função não é invencível, pois ela é bijetora. A função é invencível, pois ela é bijetora. E aí? Como é que a gente pode observar um dado desse? Lembrando que a gente viu alguns gráficos agora há pouco. E pelos gráficos, pessoal, é fácil, tudo bem? Olhando assim visualmente, você acha uma questão dessa muito complexa. Mas não. Ela é tão simples quanto qualquer uma outra questão. Então vamos lá. Olha aí, vou deixar ela bem detalhadazinha, como todas as outras questões para vocês. Analisando a função, verificaremos se ela é injetora e sobrejetora. Então, primeiro calcularemos a imagem de cada um dos valores do domínio. Olha aí, quem é a nossa função? O f de x é igual a x ao quadrado menos 3. Então, nós vamos aí olhar valor para cada elemento do A. O f de 1, o f de 2, o f de 3 e o f de 4. Lembrando que a função é aquela lá de cima. Então, onde tiver x, eu vou colocar os valores. Tudo bem? Então, vai ficar, no primeiro, o f de 1, menos 1 ao quadrado, 1 ao quadrado menos 3. A resposta é menos 2. O f de 2, 2 ao quadrado menos 3 é igual a 4 menos 3, que é igual a 1. O f de 3 vai ficar 3 ao quadrado menos 3, ou seja, 3 ao quadrado é igual a 9, e 9 menos 3 é igual a 6. O f de 4 vai ficar 4 ao quadrado menos 3, ou seja, 4 ao quadrado é igual a 16, porque é 4 vezes 4. Menos 3 é igual a 13. Note que os elementos diferentes do domínio sempre possuem imagem diferente e que o conjunto imagem é igual ao contradomínio da função. Então, essa função é injetora e sobrejetora. Logo, ela é bijetora, porque ela é os dois. Toda função bijetora é inversão. Então, a função é inversível, pois ela é bijetora. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra D. Viram só, pessoal, como ela é simples? Ela não é tão aquela questão que você pode imaginar. Ah, vou fazer aquele cálculo. Não, eu tinha aquela função. Então, onde tinha os elementos do A, eu só troquei no valor do X. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula.